Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Trono dos Livros. Eu sou Neto e hoje eu vou trazer um pouco dos livros de terror assustadores para você ler no mês do Halloween. Tem muito tempo que eu não consigo postar nada aqui pra vocês porque eu tô meio corrido, então eu fiquei pensando o que eu poderia trazer esse mês. E, pra quem não sabe, Trono dos Livros começou falando de terror lá em 2018. Eu trazia muitos livros de terror, lia muito Stephen King, então tem bastante tempo mesmo que eu não falo sobre esse gênero. E eu tô querendo retomando aos poucos. Desde o final de 2019, 2020, eu tô meio com uma ressaca geral do gênero, eu não tô conseguindo pegar pra ler nada. Mas eu li muita coisa antes disso, então eu vou trazer algumas indicações pra vocês, ok? A gente vai começar primeiramente com o livro do mestre Stephen King, que fala sobre lobisomens, que se chama A Hora do Lobisomem. É um livro curtinho, com um pouco mais de 140 páginas, se eu não me engano. Vai contar a história da cidade de Takers Mill. E vai chegar um lobisomem na cidade, vai começar a matança. O livro, basicamente ele é de contos. E ele vai se passar um conto em cada mês do ano, em cada lua cheia. Que a gente tem aqui tipo um sumáriozinho. E é simplesmente incrível, um livro assustador. O Stephen King traz aqui o que ele sabe fazer de melhor, que é trazer criaturas sobrenaturais e nos assustar com ela. Eu li tem muito tempo esse livro, mas eu não esqueci e eu gostei demais. Tem uma adaptação também, mas eu nunca assisti. Eu não gosto muito das adaptações do Stephen King, mas esse livro aqui é muito bom de ler e ele dá um certo medinho e tem várias ilustrações belíssimas. Sem contar também que o Stephen King ele é muito visceral, então ele não vai poupar detalhes sórdidos. Então pra quem tem um monte de gatilho, com sangue, com violência, esses livros que eu vou falar todos aqui não são pra vocês, ok? Eu não lembro a nota que eu dei pra esse livro, acho que eu nem dava nota pra livro na época, mas hoje em dia com certeza seria um 4,5, 5. E agora eu vou trazer um livro nacional de Dark Side Books, do César Bravo, que é o VHS, Verdadeiras Histórias de Sangue, com essa belíssima edição que se parece uma fita cassete. VHS vai se passar na cidade fictícia de Três Rios. Ironicamente, é o mesmo nome da cidade que eu moro. E essa cidade ela é profana, ela é amaldiçoada. O César Bravo ele tem um multiverso entre os livros dele. Inclusive, esse livro aqui já tem uma continuação. E ele tem uma história antes, que é a Ultra Carnin, que também é maravilhosa, é muito assustadora. Mas aqui em VHS a gente vai ter vários contos sobre diversas situações que acontecem na cidade de Três Rios. E novamente eu falo que é um livro sangrento, é um livro profano, por assim dizer. É uma das melhores coisas que eu já li de terror na minha vida. Eu simplesmente não consegui largar. Eu acho que eu li esse livro em 2, 3 dias. Não é uma média que eu costumo fazer. Eu demoro geralmente uma semana, mesmo um livro de 300 páginas é mais ou menos o tempo que eu demoro. Esse livro que eu não consegui largar, então foi 2, 3 dias de leitura. É nacional, é maravilhoso, é 5 estrelas, se eu pudesse eu dava 10. E simplesmente ele é cheio de ilustrações, ó, ele parece uma fita cassete. Ó, tem jornais da cidade, matadouros, tem várias coisas. A edição do livro que a Dark Side trouxe, ela faz que a gente fique bem mais imerso na história. Então, assim, vale muito a pena adquirir esse exemplar aqui. Próximo volume que eu vou trazer é de uma autora que eu aprendi a gostar aos poucos. Eu acho que ela vem evoluindo bastante na escrita dela. Ela tem uma inspiração em Stephen King muito grande, que é a C.J. Tudor. O livro dela que eu vou trazer é As Outras Pessoas. Esse livro aqui, ele é um pouco mais leve no sentido terror, mas ele tem muito mistério. Tem a premissa de que um cara tá no estacionamento, voltando pra casa, e no carro da frente ele vê o rostinho da filha dele no vidro de trás do carro. E ela fala papai, e de repente o carro da frente acelera, ele começa a correr atrás dela e a garota desaparece por anos. Então a gente acompanha toda essa busca dele aí durante os anos para poder descobrir o que aconteceu com a filha dele. Entre 1 milhão de mistérios que a C.J. Tudor coloca nessa história, cada finalzinho de capítulo tem um mistério que vai te deixar curioso para saber o que acontece no próximo. Então assim, é simplesmente muito bom. Eu lembro que eu dei 5 estrelas para esse livro. E ela já lançou outro livro, acho que no ano passado, se eu não me engano, chamado Garotas em Chamas. Mas como eu tô com muita ressaca do gênero, eu ainda não peguei pra ler. Eu tenho o exemplar aqui, que tá lindo, por sinal, mas eu ainda não peguei pra ler. Esse aqui, até então, é o livro dela que eu mais gostei. Esse livro aqui, Caixa de Pássaros, tem uma relação de amor e ódio, porque muitos não gostaram do final. Eu simplesmente amei. É uma história onde criaturas que você não pode olhar pra elas, que senão você comete atrocidades. Então as pessoas começam a ficar
começam a andar vendadas, não saem de casas, e basicamente é um apocalipse, e todo mundo fica desesperado sem saber o que está acontecendo, e o leitor, ele acaba ficando vendado junto com os personagens. Foi um dos livros que eu fiquei com mais angústia de ler. Eu simplesmente também não consegui largar, acho que eu li em 2017 ou 2018 também. Eu lembro que eu ficava assustado, eu lia à noite, qualquer barulhinho que eu escutava assim fora de casa, eu ficava assustado porque eu fiquei meio paranoico, de verdade. Porque aquela sensação de você estar cego também. E os personagens, eles ficam trancados, eles tampam as paredes, tampam as janelas, tampam tudo. E quando eles saem vendados, eles têm que procurar comida. E se eles olharem para essas criaturas, eles cometem as maiores atrocidades possíveis, eles não sobrevivem. Então é um mundo que basicamente acabou e eles estão sobrevivendo ali. Eu gostei do final, de verdade. Muita gente não gostou, mas eu achei que o final foi bem coerente. Inclusive ele teve uma continuação que eu achei que não precisava. Eu já li, não gostei. Na minha cabeça eu só considero esse livro aqui. E é isso, esse aqui também foi 5 estrelas, pra quem ainda não leu. E ele costuma estar sempre baratinho, tá? Vou trazer mais um livro da Dark Side Books. Esse foi, eu acho que, o último livro do gênero que eu li. Não sei qual ano que foi, mas foi o último que eu li, isso aí eu lembro direitinho, que é O Silêncio da Casa Fria, da Laura Purcell. Esse livro aqui, ele se passa na era vitoriana e uma recém-viúva, ela vai morar na casa de campo do marido, uma casa vitoriana. Ela perdeu o marido, então ela precisa ir morar nessa casa de campo. Eu não lembro muito bem pra quê, porque que ela precisa ir, mas tem alguma coisa a ver com as finanças, com o negócio. E coisas estranhas começam a acontecer, os empregados não gostam muito dela. E ela descobre um sótão trancado e lá tem algumas estatuetas de pessoas, né? Representando pessoas, e ela traz pra dentro de casa essas estatuetas e coisas muito estranhas começam a acontecer nessa casa, envolvendo essas estátuas e outras coisas também. O livro tem um final muito bom, eu gostei bastante. Eu também fiquei muito assustado com algumas coisas que acontecem aqui. Se eu não me engano, envolve um pouco de bruxaria também, mas acho que uma maneira bem simplista. Tenho quase certeza disso, tá? Eu lembro de um diário, alguma coisa assim. Então, vale muito a pena ler, eu gostei demais. E eu dei 4 estrelas e meia também pra ele. E a edição tá belíssima, que também ajuda muito na hora da leitura. O livro que eu vou trazer agora, ele é do Stephen King, só que ele pode ser lido de duas formas. Ou ele pode ser lido após a trilogia do Mr. Mercedes, do Bill Holtz, ou você pode ler ele independente, mas ele vai ter spoiler da trilogia Mr. Mercedes, e o livro é Outsider. Esse aqui é um dos melhores livros do rei que eu li. A premissa é o seguinte: um treinador de beisebol, ele é acusado de cometer um crime e tem testemunhas oculares de que viram ele com a vítima, uma criança no caso. O livro também tem alguns gatilhos bem fortes. Então, se você tem gatilhos com violência, assassinato e etc., esse livro também não é pra você. E ele vai ser acusado de cometer esse crime. Testemunhas falam que viram ele com essa criança. Só que ele vai conseguir provar por A mais B que ele não estava na cidade, que ele estava em um outro lugar. E aí é onde começa uma investigação policial, que é um dos gêneros que o Stephen King está começando a escrever recentemente e que ele manda muito bem. Só que é uma investigação policial que começa a caminhar para uma coisa sobrenatural. E é simplesmente incrível. Eu vou falar de antemão, eu não gostei do final desse livro, mas toda a construção, todo o suspense que esse livro traz vale muito a pena. Então, deu pra dar uma ignorada ali no final. Basicamente, ali na resolução do negócio final ali, eu achei um pouco decepcionante, por assim dizer. Mas é Stephen King, eu já tô acostumado com esses finais dele, em que ele costuma não dar uma amarelada, por assim dizer, sabe? Eu acho que nos finais dele ele faz isso. E eu dei 5 estrelas também. O último livro, ele é um nacional. Eu até procurei pra ver se ele estava disponível ainda. Ele tá, mas ele tá um pouquinho salgado o preço dele na Amazon, que é A Sombra da Lua, do Marcos de Brito. Esse livro aqui foi um dos melhores livros de terror, suspense que eu li nos últimos tempos. Ele, da minha lista aqui, ele é o meu preferido. Porque ele traz novamente a mitologia do lobisomem. Eu adoro, sempre gostei dessas histórias desde criança. E por ele se passar no Brasil, não sei se a cidadezinha que se passa aqui é fictícia, mas eu acho que é. Mas eu acho que quando uma história de terror
BR, eu acho que o autor, ele sabe trazer o medo que a gente sente quando a gente era criança, baseado aqui nas nossas lendas, nas nossas culturas. Então eu acho que me assusta mais, eu gosto muito mais por isso. E essa história aqui vai se passar nos anos 20 ou anos 30, eu não lembro. Vai ter a questão da imigração italiana no interior de São Paulo. E a gente tem a Vila de Socorro, que é o nome da cidade, e onde esse lobisomem vai estar atacando. É uma história sobre lobisomens, vai acontecer do lobisomem atacar na lua cheia, só que o autor faz isso de uma maneira muito assustadora. Ele consegue surpreender em alguns aspectos, ele consegue inovar em outros, e é simplesmente incrível. E ele não tem pena de personagem, então assim, não se apegue, porque ele pode dar um fim nesse personagem. Tem uma cena, eu não vou falar aqui, mas tem uma cena muito pesada nesse livro. Novamente, quem tem gatilhos com abusos, violência, não é pra você, tá? Mas esse livro aqui foi favoritado, eu gostei muito do final. Tem uma continuação, mas eu ainda não vi. Dizem que não é tão boa, acho que é só um capítulo, um extra, alguma coisa assim. Eu ainda não vi, ainda não li, na verdade. Pretendo ficar só nesse daqui, e eu gosto muito dos outros livros do autor. 5 estrelas. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir, não deixem de compartilhar. Comenta aqui se você já leu, se você já gostou. Eu tô trazendo essas últimas semanas aí do mês de outubro algumas indicações lá no meu Instagram também. Então dá aquela forcinha com engajamento lá. E não deixe de me seguir nas outras redes. Não deixe de se inscrever aqui no canal. E é isso. Muito obrigado. Até a próxima.